o início do ciclo de alta, a Selic tinha sido reduzida a 2% ao ano, nível mais baixo desde o início da série histórica, em 1986. Juros lá embaixo para estimular a produção e o consumo, uma vez que as famílias e empresas foram fortemente afetadas pela pandemia. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. No way. Mas com a piora da inflação, com a alta nos preços dos alimentos e combustíveis, acabou contaminando outros setores da economia. Então, em março de 2021, o Banco Central deu início ao ciclo de alta, atingindo o pico de 13,75 ao ano, em agosto de 2022. Confira hoje a análise detalhada das ações das companhias de educação e as perspectivas para o setor. O Ibovespa fechou em queda de 1% na sexta-feira, vendo aqui o movimento da abertura no nível do fecho anterior, engolfou e começou a se aproximar aqui do 126.500, essa barra grande. Tendência aqui o Ibovespa é voltar ao 126. Apesar da recuperação, o movimento é de continuação. Na semana perdeu 1,38, o principal gatilho na sexta-feira foi o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, que mostrou uma criação bem superior ao que era esperado, quase o dobro do que era estimado, com 353 mil vagas em janeiro. Então, uma economia americana mais forte gera o temor de necessidade de juros mais altos, né, por mais tempo também. Não há essa possibilidade de corte de juros em março, muito menos em maio. O primeiro trimestre pode esquecer. Se o Fed começar a baixar os juros, será no segundo semestre do ano, e olhe lá, né, porque a dívida está pior que um jornal nos Estados Unidos. Taxa de desemprego ficou dentro do esperado, em 3,7. Então, se o desemprego continua baixo, né, não tem corte na taxa de juros. Além do desemprego baixo, os salários continuam aumentando, e quanto mais o salário alto, mais o poder de compra aumenta também, só vai puxando ainda mais a inflação, ou seja, uma bola de neve que nunca mais para. Além disso, a alta dos treasuries também atraindo investidores para renda fixa nos Estados Unidos, e que tira a atratividade dos mercados globais, especialmente os emergentes, no caso aí o Brasil. Porque o que atrai o gringo é essa diferença nas taxas de juros, né, que é influenciada por quê? Por uma série de fatores, especialmente a política monetária do país. Então, com uma taxa de juros mais alta, eles vão ter retornos mais atrativos em relação aos mercados envolvidos, que geralmente as taxas de juros são baixas ou então negativas, como foi Portugal durante muito tempo, né? Então, aqui a probabilidade para o Bovespa é voltar no 122. Olha aí o diário, possibilidade também de um ombro, cabeça a ombro. A neckline está justamente nesse 126, confirmando 122.500. E é aqui que começa o problema do Ibovespa, é aqui que acontece a reversão aqui do movimento. Você vai refazer toda essa perna aqui e voltar ao 115. O movimento é de novembro do ano passado. Vamos olhar o dólar, que o dólar, né, avançou, claro. O dólar acabou deixando um engolfo aqui na sexta-feira, fechou em alta de 1,12. No entanto, enquanto não confirmar os R$ 5, não tem conversa. Olha aí a semana. Padrão aqui da semana anterior é de continuação, mas enquanto não confirmar os R$ 5, não tem conversa. Porque confirmando os 5, a gente tem possibilidade aqui micro pivô, né, mas o 5 é que confirma esse movimento para voltar aqui na faixa dos 5,20. Porque só em 5,50 é que o dólar vai confirmar essa possibilidade de bandeira de alta aqui, né, que deixou a sombra aqui em outubro, confirmando o 5, vai voltar atuando nesse nível, R$5,20, 5,50 define, caminho dos R$6. Semana, fechou com alta de 1,11. Tudo depende aqui dos R$5.
Aqui no mapa, o negócio vermelhou geral, os dados aí do payroll, ninguém esperava, claro, né? Bem acima, quase o dobro, mas alguns papéis tiveram algum destaque, principalmente aqui no setor dos metais, né, com Gerdau, que o Citi elevou a recomendação de compra, né, para os papéis, a GBR e Goal. É uma das empresas que podem se beneficiar, né, Gerdau, CSN e principalmente os Minos, com as tarifas, né, possibilidade de alta nas tarifas, um reajuste nas tarifas de importação para o aço. Petróleo fechou em queda, assim como o minério de ferro, e Vale também enfrentando outros ventos contrários, principalmente aí com mudanças aí na diretoria, né? Inclusive que o Lula, né, queria enfiar lá o Manteiga, mas acabou desistindo com a reação no mercado. Varejo também no vermelho, com Magazine Luiza, Renner, Ultrapar. A Raia Drogasil também, que teve um revés grande desde a última semana. Também a recomendação, né, as ações foram rebaixadas, foi cortado o preço-alvo também para a Raia Drogasil, mesmo, né, com inflação mais baixa, fica difícil fazer reajuste aí nos medicamentos. Sendo que o Brasil ocupa o primeiríssimo lugar, né, as tarifas aí sobre os medicamentos, com 33% de imposto. Adoro. E aqui eu separei as ações que eu vou analisar hoje, e do setor de educação. E a gente tem aqui o desempenho dessas empresas, que é o Ibovespa de branco, Cogna, que ontem também teve um péssimo desempenho, 10%, perdeu 10%. Aqui a Cogna, CER3, a Cruzeiro do Sul, o melhor desempenho que a gente vê aqui, Iduc, mas também, né, enfrentando aqui desvalorização. Depois já tem Ânima, bem abaixo do Ibovespa, e Baema. E aqui inflação, as perspectivas de inflação, né, de longo prazo, começou a bambear outra vez, real, na inflação real, meio barra, meio tijolo ainda, e a de curto e médio prazo ainda não deu sinal de vida, tá fraca. Incrível, né? Com tudo que a gente vê aí diariamente. Então, por isso que eu falo, né? Olha pro gráfico, olha pro gráfico. Melhor solução, né? Porque acreditar em notícia, nada disso. Então, vou começar com a Cogna. Lembrando também, né, que as empresas do setor de educação, elas são bem alavancadas, principalmente, né, porque elas enfrentam os custos significativos para a construção, né, relacionados à construção, manutenção das instalações educacionais, né, e esses investimentos levam a níveis mais elevados de endividamento, claro, né, que elas também estão bem endividadas. Cogna é uma delas, né? Especialmente se elas precisarem financiar novas instalações, novas unidades. A principal receita delas vem de onde? Né? Das matrículas, das mensalidades. Então, em períodos de desaceleração econômica, como aconteceu na pandemia, elas enfrentam sérios desafios, né? E houve uma evasão escolar muito grande também. Muita gente não podia continuar com as mensalidades. Além, né, de enfrentar a situação aí do EAD, porque o EAD é muito mais barato, né? Você está lá presencial. No ano passado, foi em novembro, que elas sofreram um forte revés, justamente, né, por conta da maior concorrência no EAD. Inclusive, né, o CIT divulgou o relatório cortando o preço-alvo de todas as companhias. Então, uma concorrência maior no EAD e uma agenda regulatória também, envolvendo alguns cursos. Tem uma competição mais acirrada e que pode prejudicar aí, o setor. Além do EAD, essas regulamentações intensas, mudanças em alguns cursos, expansão do FIES também
diminuindo a visibilidade, né, com os resultados. Porque o Lula também, desde a campanha, prometendo mundos e fundos, prometeu tudo e não deu porra nenhuma. Né? Estamos esperando a picanha e a cervejinha até hoje. Ele prometeu o FIES, né, o ProUni, e não apareceu até agora nada. Quem estava endividado com o FIES, né, o Bolsonaro até tentou uma última manobra para ver se conseguia a reeleição, também, né, com essa jogada aí do FIES, né, perdoando boa parte da dívida, e o outro voltou e falou, vai ter que pagar. É claro, não, o governo não tem dinheiro e é só criação de taxa. Porque o Estado, ele não cria nada, além de imposto, para você pagar. É você que banca o governo, mas ninguém. Os impostos que eles criam. Então, prometeram, né? E nada aconteceu. Aí tem os efeitos da pandemia, tem a situação, começou a guerra na Ucrânia, mas, né, o problema, eles depois pegaram a Ucrânia como Cristo. Só que o problema, né, já vinha lá de trás, a inflação que não parava de subir. Então, aqui a Cogna, né, ela perdeu 10%, mas conseguiu uma recuperação a partir da faixa dos 2,50. A Cogna, que abriu a semana aqui em R$ 3,01, 3,24 foi a máxima da semana anterior e 2,97 a mínima. Então, aqui o movimento para a Cogna ainda tem mais uma recuperação, que a barra que foi bem grande, da abertura, vai começar a se aproximar dos R$ 3, na faixa de 2,80. Vai fazer aqui uma recuperação, porque Cogna tem aqui em topo duplo, em 3,50. Mas é aqui nos 2,50 que ela confirma, é o vértice desse topo duplo. Se confirmar a Cogna, volta aqui para os R$ 2. Esse é o caminho do papel. Não saiu, que eu tenha visto, nenhum fato relevante aqui. Isso deve ser alguém que fechou posição, né? Porque tiveram teve um forte movimento já para o fim do ano passado também, né? Outubro, novembro, estiveram aqui no início do mês só, esse vento contrário, né? Por causa de notícia, mas acabou se recuperando. Então, tem aqui para a Cogna um topo duplo. O vértice está aqui nos 2,50, confirmando R$ 2. Olha o mês. Olha a barra grande aqui de maio, né? Uma ligeira divergência de alta, onde muito papel, né, que são sensíveis, né, às taxas de juros, né, economias, né, depende da economia, começaram a se recuperar. O setor de educação foi um. Então, aqui, olha, vai refazer esse movimento. Claro que o suporte está aqui em 2,50 ainda. Esse é o primeiro movimento. E a Cogna, né, ela avançou aqui em julho de 2020, em 8,50, e aqui reverteu em agosto. E aí começou o problema aqui do papel. E aqui, no ano passado, né, ela foi a 1,70. Então, vai continuar trabalhando aqui nesse intervalo, R$ 2 e 3,50. Aonde que ela vai reverter? Na faixa dos R$ 5, é a primeira resistência importante. Para voltar a atuar aqui na faixa de 6,50. Já é uma zona aqui de 61,8. Mas antes, ela vai fazer mais um movimento aqui. Vai fazer mais um movimento. Essa não é a mínima histórica aqui de Cogna, né, que tem movimento aqui do ano passado, março. A abertura do ano,
Ela abriu 2023 aqui em R$ 2,06, por isso ela vai voltar na abertura do ano, que é esses R$ 2, barra grande aqui também de maio. A abertura de 2022 está aqui, é justamente os 2,50, ela vai se segurando também, ó. Ela reverteu até antes, 2,51. Então, o movimento aqui de recuperação continua. Olha aí, em 3 meses, com ainda exaustão aqui no final do ano passado, portanto, ela tem mais movimento aqui nos dois. Ela só reverte em R$ 5. E no ano, ó, se a gente olhar o histórico aqui de divulgação de resultados, olha, tem mais prejuízo do que tudo. E tá aqui, ó, mais um movimento. Ano passado ela ganhou 64%, esse ano ela já perde 23%, quase metade. A mínima histórica dela tá aqui, nos centavos, que é 2008, 88 centavos. Direitinho. É, é o início de 2008. Essa é a possibilidade aí para Cogna, que antes era meme, né? Cogna e antiga, como é que era? Que era, eles falavam Varunga, até esqueci o outro papel. Eu acho que era agora, né? A Bahia, Casas Bahia, Via Varejo, isso mesmo. Era Varunga. Então, aqui, ó, a abertura do ano, ela volta aqui para a abertura desse ano. E aqui eu tenho a abertura de 2022, nesses 2,50, para você estar segurando um pouco. Então, aí para o setor, depende muito, né, do governo, depende muito das políticas, né, dos juros e das futuras políticas educacionais do atual governo. Ai, meu Deus, confia, confia, né, que tá osso. E isso aí elas continuam se alavancando, né? Quando começa com uma história de fusão e aquisição, foge para escolhendo, que é a pior coisa que há. É muito mau sinal, não é pouco não. Como foi a notícia aí da semana, né, de Soma e Arezzo. Esquece varejo, bem complicado. Então, Cogna, vamos ver a Edux. Edux engolfou ontem, mostrou uma exaustão aqui, testou aqui os R$ 20, perdeu 3,35, trabalhando essa longa sombra aqui também, de 14 de novembro, mas Edux voltou numa zona importante que ela formou anteriormente aqui, um ombro, cabeça a ombro, voltou na neckline, que é justamente os R$ 20. Então, como ela já mostrou essa exaustão, o caminho para ela está aqui, ó, 17,50. Vamos ver os pontos importantes aqui. 18,99 foi a mínima da semana anterior. Ela abriu essa semana em 19,79, essa última semana aqui. E a máxima ficou em 21,51. Então, antes dela voltar aqui nesses 19, ela vai renovar mínimo, né? Renovar mínimo. Ela continua aqui com o movimento. Olha aqui uma hora. Quando o papel abre com um gap, fecha logo, vende. Isso mostra a exaustão daquele nível. E aqui também tem possibilidade de topo duplo, na faixa aqui dos 23,50. Aqui nos 18, movimento aqui para ela, ó, tem sombra, 17,50, faz mais um movimento, né, que ela repete esse movimento de alta aqui de junho, início de julho, topo duplo não, né, que ela provavelmente vai buscar recuperação outra vez até voltar nos 16, que é aqui novembro de 2022, abertura da primeira semana aqui de novembro, final já de 2022. E é aqui que começa, né, o problema com o papel, perdendo os 16 e um bom vazio aqui para refazer.
e mês. Ó, ela reverteu, não é um engolfo. No mês passado ela reverteu, perdeu 14%, não é um engolfo. Mas a gente tem mais um movimento aqui, até os 16. É claro, o primeiro suporte dela está justamente ali nos 18, né? Precisa confirmar. Então, ela testa os 17,50 e faz mais um movimento aqui, ó, voltar a 19. Tem mais um teste em 16. O problema dela não começa nos 16. O problema é de Tu, que está aqui embaixo em 14. Né? Tá errado aqui. Não é 16, não. 16, que esse movimento aqui de 2022, novembro, onde muito papel reverteu, que ela engolfou. E aqui é 14 é que começa o problema, porque em 9,50 foi onde o papel reagiu em maio. Ela também já fez 50% desse movimento aqui, que ela durante a pandemia, né, deu descarga de 57% em março, e aí começou a trabalhar no triângulo simétrico. Mas esse triângulo simétrico ela só confirmou aqui em outubro de 2021. Então, o movimento aqui praticamente ela repetiu os 24. E aí é onde entra mais uma correção. Agora, 14, né, que é o problema, que ela volta aqui para 9,50. Olha, em 3 meses, a mínima do ano passado dela está aqui no 6,57, e a mínima histórica está lá embaixo ainda, é 2008, em 2,20. Então, eu tenho a abertura de 2022 também aqui na faixa de R$ 20, R$ 20,22. Abertura de 2023 está aqui, próximo aos R$ 10, justamente esse movimento que ela pode refazer. E vai depender aqui dos 14. Porque, ó, o movimento já começa a perder força aqui em cima. Então, eu tenho aqui uma estrela cadente, né? Tudo depende aqui dos 18. Então, o movimento aqui é de continuação, o Duque vem a caminho aqui dos 17,50. O movimento é de continuação aqui para Eduque 3. Confirmando aqui os 18, 16. É claro que aqui ela vai buscar uma recuperação ainda até voltar nesse nível. E Duque, vamos olhar a ceira educacional, e uma delas também, considerada top pick do setor de educação, mas isso, né, do ano passado, ainda no final de 2023, um relatório, né, do Bank of America. CER3. CER3, liquidez, mandou lembrança. Aqui no diário, ontem ela fechou, na sexta-feira fechou com 3,64, uma zona aqui de R$ 6, vamos olhar os pontos que ela tem aqui. Mínima da última semana, 6,09, da semana anterior a essa, 6,60 a abertura dessa semana e 6,89 a máxima. Então, aqui, ela ainda não confirmou os R$ 6. Eu tenho uma ligeira divergência de alta e tem aqui a possibilidade de mais um movimento para ser 3, uma recuperação. Principalmente que a barra é grande, olha. Semana anterior, né, do dia 22, ela abriu aqui em 6,68, movimento de continuação, só que aqui eu já tenho uma parada, que é 5,50. Então, aqui ela pode fazer mais um movimento até o número inteiro, né, repetir essa acumulação anterior, que é setembro, outubro e novembro, foi onde ela estourou, aliás, estourou em dezembro, ela ficou muito tempo aqui nessa acumulação, entre os 7 e os 5,50. Então, ela pode fazer mais um movimento, né,
até confirmar esses R$ 5,50, que é o principal suporte dela aqui. É aqui que ocorre, né, a reversão. C3 começou a reverter aqui em maio também, mas no final do mês é que ela deu o impulso, confirmou os 3,50. Então, CR3 confirmando os 5,50, ela volta aqui a se aproximar de 4. Olha o mês. Não é o engolfo, mas ela rejeitou aqui a faixa de R$ 8 no início do ano. Mês passado, perdeu 19,21. Então, a tendência aqui é voltar para R$ 4. Inclusive, olha, tem gap, um pequeno gap aqui embaixo, que não foi fechado. Por que será os 4? Início do ano, R$ 4,35. Abertura do ano. Então, é justamente o movimento que ela vai refazer aqui. Depende da faixa dos 5,50. Movimento do ano passado, tá aqui, ó. Abertura. Tá lá nos R$ 10,50. Pandemia, tá lá em 11,50. Em março de 2020, ela perdeu 41%. Ó, 3 meses. Ela vai fazer mais um movimento aqui. E como a mínima do ano passado está aqui na faixa de 2,70, que também renovou a mínima histórica aqui do papel, que até então era 2016, R$ 5. Ela renovou aqui na faixa de 2,79. Que ela engolfou, tem um engolfo aqui do início de 2020, engolfo de baixa. Ela confirmou 11,50 no início de 2022. E aqui, né, a gente tem o 38,2 dessa projeção aqui desse engolfo, que foi aqui no final ela começou a atuar aqui no final de 2022 e início do ano passado, né? Renovou a mínima em abril. Então, a tendência dela é refazer movimento e testar os 2,50 ainda, a próxima mínima aqui de C3. Vai refazer isso aqui, ó. É claro que agora o primeiro movimento na abertura do ano, voltar aqui na faixa de 4,30. Reversão aqui para C3. A primeira resistência é 8, para voltar a atuar em abril de 2022. Voltar aqui a testar R$ 11. E 11,50 é que reverte, começa a reverter aqui o movimento. Está muito longe ainda, né? Aqui é a possibilidade, né? Como a gente tem um número inteiro e está brigando aqui, não houve confirmação de rompimento, é mais um movimento a caminho dos 5,50. Vamos olhar a... Qual é a outra? Além de Baema, deixa eu ver aqui. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul também tem baixa liquidez. A abertura da semana foi aqui próximo aos R$ 4. R$ 4,01, né? A mínima da semana anterior, 4,08. A máxima ficou em 4,61. Então, a Cruzeiro do Sul, ela também começou a reagir aqui, numa faixa de 3,50. Foi já para o final de outubro do ano passado. Aqui o que a gente vê é um grande vazio numa hora. Ela também está brigando aqui no número inteiro. Ó. Mas ela deixou um padrão baixista aqui, né? Uma grande indecisão. Se Cruzeiro do Sul confirmar os 4 aqui, porque provavelmente no início da semana vai haver mais uma briga aqui, Cruzeiro do Sul confirmar os 4, em busca aqui dos 4,50. Um bom movimento aqui para refazer, né? 4,40. O que eu não acredito. Acredito que seja o limite aqui, porque o padrão é baixista, é um hangman, justamente nesse número inteiro. Porque se a gente olhar para o movimento anterior, aqui
no final de novembro, início de dezembro, né, que ela deu o start, confirmou esses R$ 4, o movimento vai ficar por aqui para ela voltar nos 3,50, porque também tem gap aqui que nem foi fechado. Porque olha o movimento da abertura na sexta-feira, engolfou. Olha a semana. Ó, padrão de continuação aqui, na segunda semana de janeiro do ano, confirmou o 5. Para mim, a tendência é voltar nesses 3,50, porque a barra aqui é grande do final de outubro, né? Ela engolfou. E aí, em dezembro, é que confirmou aqui confirmou os R$ 4. Ela ainda brigou muito tempo ali até confirmar. E o principal suporte também, de Cruzeiro do Sul. Tá, aqui tá o problema dela. Mês, ó. Olha a reversão em janeiro. Ela perdeu 24,91. E eu, né, se a gente olhar aqui, ai, isso pode ser um cabeção invertido? Não, por conta desse último movimento aqui de julho, porque ela deveria ter feito mais um teste aqui no 5,40 e não fez. Ela ficou aqui na faixa dos 4,30. Então, não vejo como um cabeção invertido. Resistência dela está aqui no 5, na verdade, né? Primeira resistência importante dela é R$ 6, até voltar aqui no 7,50, que é aqui que ela vai reverter. Então, a probabilidade aqui é mais um movimento. O problema dela não é 3,50. O problema dela começa nos R$ 3, aliás. É aqui embaixo. O teste que ela fez aqui no início de outubro. Então, mostrou exaustão em dezembro e janeiro, reverteu. Ignorou aí esses R$ 5, né? Rejeitou os R$ 5. Olha em 3 meses, padrão baixista. R$ 3 é o problema, né? Porque a gente tem barra grande aqui de abril. Uma reversão que ela fez aqui nos R$ 2. Tá aqui a mínima do ano passado dela, né? Histórica. Tá próximo a esse número inteiro, uma faixa aqui de 1,80. A máxima histórica de Cruzeiro do Sul tá em abril de 2021, lá nos 14,50. Então, o padrão é baixista, também mostrou exaustão, que apesar de ter deixado sombra dessa pressão compradora aqui, próximo aos R$ 3, o corpo também é muito grande. Então, não acaba ofuscando esse movimento, essa ação recente aqui dos R$ 5. Ou seja, ainda não há força do movimento. Então, a tendência é voltar a atuar aqui nesses 13,50, se perder os R$ 3, vai refazer boa parte desse movimento aqui. Abertura do ano. Tá aqui na faixa de 3,70. Por isso ainda vai se segurando aqui, não confirmou os 13,50 ainda. A abertura de 2022 está aqui, essa barra grande que é 6,94. É o primeiro movimento que ela tem para refazer aqui. Então, o sinal aqui é de alerta. Provavelmente, para mim, vai ficar nesses R$ 4, é o limite, e vai voltar para cá. Cruzeiro do Sul. Vamos olhar a Baema. O ticker quase igual, né? A nossa querida Bahia. Só falta o A, né? Baema também, zero liquidez, nem em uma hora. A gente vê aqui o volume de negociação que é baixo, né? Muito gap aqui também. Os gaps, nem tem candles aqui pouco negociado. E até no diário, né? Uma tristeza. O problema de Baema começou aqui, ó, 16 de novembro. Começou a rejeitar os 9,50 e aqui para baixo, né, no final do mês, é que confirmou os 9. E aí é aqui que começa a origem desse fractal, dessa correção. Ela vai acumulando, né, não fechou o gap aqui, olha o salto que ela deu no início de dezembro, não fechou o gap, não testou a abertura dessa barra grande também. Então, a gente tem um suporte importante ainda em 7,50. A probabilidade, né, é de recuperação, porque eu tenho aqui
R$ 8 a máxima da última semana, ela abriu a semana, essa última 7,84 e a mínima 7,72. Então, a probabilidade, né, é de recuperação. Deixa eu ver a semana anterior a essa. 7,84 também. A abertura dessa semana é a mesma da semana anterior a essa. Então, aqui vai buscar recuperação, que é voltar a se aproximar de 9. Olha a semana. Foi aqui nessa barra do final de novembro, da semana do dia 20, que começou o problema. Tem gap, também não foi fechado. Gap de fuga. Então, o primeiro movimento dela é próximo aos R$ 9. É 8,50. Tá aqui. E mês. No mês, a gente também pode ver aqui sinal de divergência de alta. Uma cunha descendente também, padrão de alta. Só que aqui, essa cunha, essa divergência, só é confirmada nos 10. Até aqui uma pequena recuperação, tem sempre um primeiro movimento. Para quê? Para voltar a atuar em sombra. Aqui, olha, eu já tenho pandemia, faixa de 10,41. É justamente onde ela vai reverter, em 10,50. Não é aqui que ela confirma a divergência. Tem ruim o papel, né? Porque tem pouca liquidez. Como o papel tem pouca liquidez, melhor é fazer o quê? Mais viável é comprar de baixa liquidez, porque para vender fica difícil. Se tem pouca negociação, né? Como é que você vai vender? Ainda assim, a gente ainda tem a longa sombra aqui de 2017, de julho, agosto, setembro de 2017. Voltar a atuar nessa sombra, né? Então, aqui uma ligeira divergência, ela tem aqui um pequeno movimento para refazer. Vamos ver se ela vai se segurar aqui, né, nessa faixa de 8,50, por enquanto aqui é. Aliás, o 7,50, que é o suporte importante que ela está aqui. E no ano, olha, eu tenho aqui a estreia dela em 2004. Olha a máxima histórica dela. Ela abriu com 115 e ficou lá. Depois, uma pancada em 2010, 74%. Pandemia, foi muita indecisão aqui nos 19, ó. Aliás, na faixa aqui dos R$ 20, ela perdeu 11,35, depois mais 14, ano passado, aliás, 2022, 12, ano passado, 36,97. Então, o movimento de recuperação dela aqui é pequeno. Se ela confirmar a divergência, né, ela volta a atuar aqui em 13,50, trabalhando longa sombra aqui de julho do ano passado. Mas a reversão aqui para Baema está lá para cima em 16,50 ainda. 9 meses, 12 meses, né? Está construindo aqui, ó, boom, recuperação pequena, está devolvendo boa parte dessa recuperação já também. Ó, ela fez um avanço e boom, fez um avanço pequeno e tem mais um boom também. Péssimo papel, né? E a Anima, que é o último relatório, isso foi o último relatório, não, foi no ano passado, final do ano passado, o relatório do Bank of America, o Anima como top pick do setor. Principal escolha aí, né, segundo o banco. Também está endividada, né, também é alavancada, mas o perfil de dívida, segundo o banco, é mais favorável, está tranquilo, está favorável. Bom, Anima, ela começou a reagir aqui no início de novembro, né, mas aí aqui a partir do dia 9 é que ela confirmou os R$ 3, que ela deu uma acumulada boa aqui durante um bom tempo, né, entre a faixa de 2,50 e esse número inteiro. Aí no dia 9 confirmou, tem gap também que não foi fechado, aqui para baixo. A Anima, né, os pontos importantes da semana, ela abriu essa semana em 4,40,
A mínima ficou da semana anterior ficou 4,36 e a máxima 4,73. Na semana anterior, que foi a semana do dia 22, ela abriu aqui em cima, lá para cima, em 4,55. Ela até se aproximou, né? Não testou. Então, a gente vê muito vendedor aqui. Qual que é a possibilidade? É mais um teste em 4, porque ela está próximo também. Sinal que ela deixou aqui numa hora, continuação. Testar os R$ 4 ainda na próxima semana, porque ela tem um vazio para refazer. Esse é o primeiro suporte importante de ânimo para voltar aqui na faixa de 13,60. A média está ligeiramente flat. Agora, né, confirmando os 13,50, volta a atuar nesse número inteiro. Porque desde que ela superou os 3, ela não teve grandes correções aqui. Semana. A Anima, que também renovou mínima histórica, está aqui, olha, maio, quando o papel começou a reagir, R$ 2, está próximo aos R$ 2. Anima está enfrentando a resistência de 4,50. E confirmando, ela volta a 6, porque o problema dela começou aqui em novembro de 2022. Mas aqui, na segunda semana do mês, é que confirmou. Então, aqui eu tenho 50% desse movimento. Então, a probabilidade também na semana é voltar a 13,60. Confirmando os 13,50, volta a atuar aqui nesse número inteiro. Ela está construindo aqui o movimento de recuperação. Ela provavelmente vai deixar um fundo mais alto aqui. E o que a gente tem aqui sendo essa flutuação aqui, é a possibilidade de um triângulo ascendente para voltar nesse número inteiro. E mês. Olha o padrão aqui de janeiro. Outra vez indecisão. Tenho aqui a barra grande de novembro. Houve um revés no início do mês, mas acabou confirmando aqui os 2,50. Então, ó, ela vai construindo aqui o movimento até avançar. A mínima histórica dela está próxima que é os R$ 2. Movimento de maio. Essa é a possibilidade aqui de Anima 3. Porque aqui eu tenho 38,2, né, que é a faixa de 7,50. Momento que ela testou em novembro de 2022. A abertura de 2022 está aqui para cima, no 8,40. E do ano passado, vamos ver aqui, está em 3,83. Por isso, o primeiro suporte importante de Anima está nos R$ 4. Ela vai se segurando aqui, que está na abertura do ano passado. Faixa aqui de 3,80. Então, a possibilidade é justamente refazer aqui o movimento, esse vazio que ela tem para refazer. Então, o panorama para o setor é esse, né? Vai depender muito dos juros, vai depender muito da atuação do governo também. Há muitos desafios, né, para o ensino no país, prioridades em torno da alfabetização, né, que é ruim, combate à evasão escolar também, que é outro problema, né? E o governo está muito preocupado com isso, né? Está prometendo FIES, que é para quê? Para a pessoa se endividar e depois ficar ali a dívida para tu pagar, para inchar no governo. ProUni, né, que também é outra dificuldade. Utilização também de tecnologias, né, capazes de modificar a forma de ensinar, a forma de aprender. Também não tem investimento nisso. Além das escolas, né, que a gente vê aí situações precárias de muita escola, né, entre outros problemas.